te ponho a minha fé, na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço à minha amada igreja, Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá, e a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos vendo, que Deus continue abençoando a sua vida. Passou-se o mês de maio, já estamos no meio do ano, mês de junho, hoje dia 5, estamos aqui para desfrutar mais uma vez da Palavra de Deus, palavra essa que tem norteado o nosso coração. Antes de nós falarmos da palavra do nosso Deus, vamos fazer uma oração para que Deus continue fortalecendo a sua vida, a sua família, te protegendo, te guardando e iluminando a sua mente, o seu coração para esse momento que vamos ouvir a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e bondoso, maravilhoso Pai, nós queremos nesse momento colocar mais uma vez as nossas vidas diante de Ti, que o Senhor mesmo esteja nos protegendo, nos guardando, também iluminando a nossa mente para entendermos da Tua Palavra. Obrigado pela Tua provisão constante, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que tem sido constante nas nossas vidas. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Pedir que os amados estejam abrindo as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 11, onde nós vamos tirar aqui alguns conselhos para a nossa vida. Pedro aqui ele está finalizando a sua primeira carta, dando algumas exortações aos líderes, aos presbíteros, aos jovens, depois da igreja de uma forma geral. E vai então dar aqui algumas exortações, alguns conselhos esses que são valorosos. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre esses conselhos valorosos que têm o intuito de fortalecer, têm o intuito de nos dar crescimento, maturidade espiritual para enfrentarmos as adversidades que nós estamos passando, principalmente nesse momento de pandemia que ainda envolve todo o nosso mundo. E eu quero fazer a leitura e depois nós vamos aqui tirar algumas lições, alguns conselhos para nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade,
porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém. Então aqui nós podemos perceber que o apóstolo Pedro, ele vai dar alguns conselhos, finalizando a sua carta, no intuito de fortalecer a sua igreja, de manter a sua igreja firme, os seus leitores. E aqui vamos tirar então alguns conselhos, que são conselhos para o desenvolvimento da nossa vida como cristão. E o primeiro conselho que eu quero chamar a atenção aqui se encontra no versículo 6, onde ele diz que nós devemos nos humilhar, portanto, sobre a mão poderosa de Deus, ou seja, viver uma vida de dependência no Senhor. Os que se humilham diante de Deus, eles serão o quê? Exaltados. A humilhação aqui é a maneira que nós nos chegamos, de uma forma humilde, de uma forma reconhecendo a soberania de Deus e o poder de Deus. E ele diz aqui que nós devemos nos humilhar, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Está debaixo dessa poderosa mão. Quando nós estamos debaixo dessa mão, nós dependemos do Senhor, reconhecemos que somos limitados, estamos guardados pelo Senhor, nos colocamos debaixo da mão do Senhor, nós vamos nos sentir guardados, protegidos, alicerçados e alimentados os nossos corações, os nossos pensamentos, porque o Senhor está nos guardando. A palavra de Deus nos diz no versículo 5 que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Ou seja, o favor de Deus vai recair sobre aquele que se coloca diante dele dessa maneira humilde, reconhecendo o seu poder, estando debaixo dessa mão poderosa que está nos guardando, e ele diz, no tempo oportuno, ele vai nos exaltar. Então, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Pode perceber que pode haver um estágio, nós passarmos por lutas, dificuldades, mas nos mantermos assim, dependentes do Senhor, que no tempo dele, ele vai nos dar a vitória para a honra e glória do nome dele. Mas o primeiro conselho é esse, que permanecemos fiéis, porque Deus não se agrada do orgulhoso, do soberbo, ele resiste e ele não vai derramar o seu favor sobre aquele que tem esse sentimento, esse pensamento, esse atributo que é ser uma pessoa orgulhosa. Segundo conselho que a palavra de Deus também nos fala aqui, é que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançar sobre quem? Sobre o nosso Deus. Nós dependemos dele então. Nos colocamos debaixo da poderosa mão desse Deus. E ele diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Tem outra tradução que diz que ele se importa com o teu problema. Então devemos colocar sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. A palavra ansiedade aqui, na palavra grega, ela dá a ideia de estrangulamento. Algo que está sendo pesado, que está estrangulando, trazendo uma aflição, trazendo uma angústia. A ansiedade também é vista aqui como preocupação, como aflição, aperto no coração. É aquilo que está nos afligindo, aquilo que está se tornando um peso, que está nos estrangulando, que está nos maltratando. E a palavra de Deus diz aqui que nós devemos colocar diante dele, porque ele se importa com o meu problema. E ele diz, lance sobre ele, lançando, e a palavra aqui diz constantemente, lançando sobre ele, sobre o nosso Deus,
porque é um peso muito grande. E nós devemos colocar diante de Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus no Salmo 55, versículo 22, diz que confia no Senhor os teus cuidados, e Ele te susterá, e jamais permitirás que o justo seja abalado. Porque o nosso Deus, Ele cuida das nossas vidas e precisamos confiar nele, lançar sobre Ele. E a palavra lançar, aqui, a ideia é lançar para longe, para que não possamos novamente trazer isso ao nosso coração, para que isso não seja um peso de tal forma que venha trazer aflição ao nosso coração, mas lançar diante de Deus, colocar diante dele. E lembrando que quando nós estamos lançando para o nosso Deus, é porque Ele é poderoso e Ele aguenta. A expressão lançar é essa, lançar algo sobre alguém e alguém que suporta esse peso. E o nosso Deus, Ele suporta, Ele se preocupa com você. Então, outro conselho valoroso aqui, além de você ser humilde, depender dele, é você colocar diante dele toda a sua preocupação. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo mesmo falando em Mateus capítulo 6, versículo 25, não andeis ansiosos de coisa alguma, não andar de mão dadas com ansiedade, porque Deus sabe de tudo aquilo que você necessita. E você não vai acrescentar nenhum palmo da sua vida, você não pode acrescentar nada, é o nosso Deus que conhece todas as coisas, por isso que nós devemos colocar diante dele. Em Filipenses, diz exatamente no capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos andar ansiosos, mas colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade, tornar conhecida com oração, petições e ação de graça, que o Deus da paz vai fazer transbordar o nosso coração de alegria, de paz e sabendo que Ele está cuidando das nossas vidas. Então esse é o outro conselho valoroso. O terceiro conselho aqui é ser sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque nós temos um adversário. E o diabo aqui é o nosso adversário. Aquele que se coloca entre meio, jogando seus dados inflamados, seus dados malignos, para nos desanimar na fé, para nos destruir, para nos ferir. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser sóbrios. E a palavra sóbrio dá a ideia de domínio próprio. Ou seja, é não perder a lucidez. É estarmos sempre atentos, prudentes, porque o diabo ele tem astúcias. E a palavra de Deus aqui diz que nós devemos estar sóbrios. Não no sentido de embriaguez, não sabendo o que está acontecendo, mas ser sóbrios, lúcidos. E aí vem a palavra vigilantes, e quer dizer que nós devemos esperar de olhos abertos, atentos, porque a palavra de Deus que ele anda em derredor e ele fica procurando algum motivo, alguma brecha para de fato lançar os seus dados inflamados e aí causar toda a confusão, toda a briga, toda a destruição, todo desânimo. Por isso que nós devemos, na nossa caminhada, na nossa fé, na nossa vida, estar sóbrios e vigilantes, porque nós temos aí um inimigo e ele não brinca, diz que ele anda ao vosso derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele anda como leão, ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso rei. Mas aqui diz que a figura do leão, o diabo aqui, é no sentido de causar destruição, devorar, desânimo, trazer sobre a vida da pessoa tristeza, infelicidade, devorar no sentido de querer destruir a vida daquele que não está sóbrio, daquele que não está vigilante. Então o conselho da palavra de Deus é esta, que na nossa caminhada, na nossa jornada, tenhamos sobriedade e também sermos vigilantes, porque nós temos um inimigo. E diante disso vem o outro conselho, é para que nós nos mantenhamos firmes na nossa fé. E o versículo até mesmo continua, resistir-lhe firme na fé. Resistir quem? O diabo, o nosso adversário, as adversidades, as questões da vida que têm acontecido também, que nós mantenhamos a nossa fé firme no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos vencer o diabo. E como nós vencemos o diabo?
na fé, mantendo a nossa fé firme. Até mesmo Tiago diz, sujeitável, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E que tenhamos fé diante do ataque dele. Nós vemos aí, dentro até mesmo do isolamento, tantas coisas acontecendo dentro do lar, dentro da casa, até mesmo no nosso cotidiano, quando nós saímos. E precisamos estarmos sóbrios, vigilantes e manter a nossa fé firme, porque a fé é o nosso escudo, como diz até mesmo em Efésios capítulo 6, versículo 16, que a fé é o nosso escudo contra os dados inflamados do diabo, que ele lança sobre a nossa mente, ele lança sobre o nosso coração, no intuito de desanimar a nossa vida. Então, irmãos, aqui tem alguns conselhos valorosos. Vamos continuar com uma vida de humildade, dependendo do nosso Deus, debaixo da sua mão poderosa, guardados e protegidos. Vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que quer estrangular, tudo aquilo que está nos massacrando, tudo aquilo que quer dominar a nossa vida. Vamos colocar diante dele. Vamos ter uma vida de sobriedade, ter uma vida vigilante, porque nós temos um inimigo que está procurando apenas uma brechinha para causar algum desânimo, para causar alguma intriga dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, na sua vida espiritual. E por último, mantenhamos firmes a nossa vida na fé do Senhor Jesus Cristo, crendo na sua palavra, que é o conjunto de doutrina, o evangelho que nos foi pregado. Temos fé no Senhor Jesus Cristo, confiança nele, entregar tudo a ele e o mais ele fará. Então aqui esses conselhos. E eu quero que esses conselhos abençoem a sua vida e que você possa seguir esses conselhos em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, hoje e sempre. Amém.